Hebreus, capítulo de número 11. Eu gostaria de fazer a leitura dos versículos 30 até o versículo de número 40. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos. Deus dos céus, nós nos reunimos aqui como teu povo, como igreja tua, e carecemos que o Senhor abra nossos ouvidos à tua voz, de maneira que ela nos transforme, a tua palavra nos transforme, de maneira que possamos viver para a glória do teu nome, de maneira, Deus dos céus, que possamos viver como viveram os teus servos, de maneira que a fé, de fato, tome a nossa vida, de maneira que em tudo, possamos te exaltar e louvar o teu grandioso nome. Fala conosco, Deus dos céus, fala conosco como o Senhor fez inúmeras vezes na vida do teu povo, na história da tua igreja. Edifica-nos, cura-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um grande missionário, um grande servo de Deus, Robert Murphy, conta-nos que ele trabalhou durante anos e anos na África do Sul. Ele fez isso sem ver um único convertido. Quando alguns amigos da Inglaterra escreveram perguntando que presente ele gostaria de ganhar, ele pediu uma bandeja de Santa Ceia. Seus amigos estranharam o pedido porque sabiam que não existiam outros crentes ali. Mas como o amigo havia pedido, enviaram. Conta-nos então que alguns meses depois que aquele presente chegou, mais de 12 de nativos havia se convertido ao Senhor e ele ministrava pela primeira vez a Santa Ceia naquele lugar. Irmãos, nós somos colocados constantemente diante de 2 tipos de fé. A fé real e a fé conceitual. Sabemos que é relativamente fácil nomear a fé. A fé é confiar completamente, incondicionalmente no que Deus disse. Ou fazemos isso, ou confiamos em nosso próprio intelecto, ou confiamos em nossos próprios instintos e nossas próprias atitudes. São essas
as duas únicas opções que temos. Ou traçamos o nosso próprio caminho, ou andamos pelo caminho que Deus traçou, que é o caminho da fé. Costumo dizer que nenhum de nós não fomos chamados para conhecer a fé, nós fomos chamados, irmãos, para viver a fé. A fé ilustrada aqui em Hebreus 11 é a fé que abraça a palavra de Deus e age por intermédio dela, aconteça o que acontecer. A fé de Hebreus 11, irmãos, é a fé que não questiona, que não duvida do Deus da nossa salvação. É a fé que não pede sinais, é a fé que não pede direção miraculosa. É a fé que nos mostra que qualquer coisa que desejamos mais do que a palavra de Deus é descrença e não fé. Essa fé que moveram os grandes homens de Deus, essa fé que acompanharam esses homens até ao túmulo, e essa fé, irmãos, que nós somos instigados a viver, a praticar. Precisamos buscar, cultivar dia a dia, irmãos, essa fé, nos dias em que nós estamos vivendo. Dias complicados, dias terríveis. Devemos, irmãos, descansar no Senhor, porque, por vezes, Deus deu explicações e razões para o seu modo de agir, mas Ele não é obrigado a nos dar, e a fé não necessita dessas explicações, dessas razões, além daquilo que Ele falou. A sua palavra é suficiente. Foi Ele mesmo quem disse: bem-aventurado os que não viram e creram. A fé se apoia no que Deus disse, irmãos, mesmo que aquilo que Ele disse não se apoie em nenhuma lógica ou razão humana. É dessa fé que eu gostaria que você tivesse em mente. Conta-se, irmãos, que certa noite um pastor recebeu um pedido de uma irmã, membro da sua igreja, para dar um testemunho. Ela, então, testemunhou que naquele dia, quando ela estava voltando da cidade para sua casa, e ao parar num semáforo, 2 homens entraram no seu carro e apontaram uma arma para ela. Tratava-se, então, de um assalto. Então, ela, apavorada, mas silenciosamente, ela começou a orar, pedindo a Deus por livramento. De repente, sem mais nem menos, ao parar no outro semáforo, os homens desceram do carro e foram embora. Fizeram isso de modo silencioso. Deus havia livrado aquela moça do assalto. Certamente um belíssimo testemunho. Mas no final do culto, o pastor chamou a irmã e disse: eu também recebi uma graça do Senhor. Um fato maravilhoso aconteceu comigo. Eu posso dizer que foi até mesmo maior que o seu. É mesmo, disse a irmã. O que aconteceu, pastor? O pastor disse: também eu passei pelo mesmo lugar onde você passou. Mas nada, absolutamente nada aconteceu comigo. Eu não entendi, pastor. Qual a graça? Qual foi a graça que o senhor recebeu? O pastor completou dizendo: nenhum assaltante entrou no meu carro, Deus não permitiu. Irmãos, ainda que Deus faça coisas extraordinárias, a verdadeira fé não precisa dessas coisas para crer. O autor desta carta está exortando os crentes do Novo Testamento, bem como a mim e a você, a vivermos realmente pela fé. Ele faz isso mostrando que os fiéis, os servos do Senhor do Antigo Testamento, eram em muito diferentes da maioria dos crentes dos nossos dias.
Porque quando eles se entregavam a Deus, era tudo por Deus. Por quê, irmãos? Porque eles tinham a visão correta de quem era Deus. E eles são colocados de mim, eles são colocados diante de você como um espelho, como exemplo, como testemunho. Ah, irmãos, como falta dessa visão em nossos dias. Como falta conhecer o nosso Deus, como esses homens conheceram. Era porque os heróis descritos aqui em Hebreus 11 sabiam quem era esse Deus, que eles confiavam nesse Deus completamente, intensamente. Talvez, irmãos, a marca suprema da verdadeira fé seja a coragem. Coragem, sim. Por quê? Porque, irmãos, é tão fácil crer no Senhor. Não é tão difícil de crer no Senhor, não é tão complicado de crer no Senhor, descansar no Senhor, quando absolutamente tudo está bem. Quando a maioria das pessoas ao nosso redor são crentes. Quando tudo o mais nos é confortável. É fácil, irmãos, crer no Senhor quando é exigido pouco da nossa fé, ou quando o anonimato parece muito mais confortável. É fácil crer no Senhor nessas condições. É fácil. É fácil dizer que somos crentes quando tudo está maravilhosamente bem. Mas, irmãos, a fé é provada e aprovada diante de desastres, diante de injustiças, diante de perseguições, e ainda assim essa fé permanece inabalável. Ainda assim, irmãos, aqueles que são nutridos por essa fé, não duvida do amor do Senhor, não duvida da misericórdia do Senhor, ele é capaz de afirmar, como afirmou Jó, ainda que eu morra, eu vou me encontrar com Ele. Ainda que eu morra, Ele é a razão da minha existência. A fé, irmãos, diz, mesmo que as evidências sejam contrárias, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Precisamos, irmãos, urgentemente dar ouvidos à palavra do Senhor. Precisamos fazer isso, irmãos, porque muitos não fizeram e hoje estão longe desse lugar de adoração ao Senhor. Irmãos, esse texto de Hebreus que nós acabamos de ler nos mostra 3 maneiras inconfundíveis em que nós podemos mostrar a coragem da nossa fé. Primeiramente, irmãos, a coragem da nossa fé é evidenciada em meio às lutas, em meio às grandes lutas. Nós sabemos, por experiência própria, nós sabemos, irmãos, que a vida cristã é uma grande luta, é uma grande batalha para todo crente, indistintamente. O caminho de Deus não é apreciado pelo mundo, e enquanto o crente estiver aqui, ele sempre estará envolvido nesse conflito, e a única arma eficaz que ele tem nessa luta é a fé. É por causa da fé que muitos desses conflitos surgem, e é somente pela fé que nós podemos enfrentá-los e vencê-los. O texto que lemos começa dizendo: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Irmãos, as muralhas de Jericó eram de estruturas maciças. Os muros que rodeavam algumas cidades desse período passavam de 5 metros de largura. Jericó, como sabemos, era uma cidade fortaleza e suas paredes foram projetadas para protegê-los
contra o mais forte ataque do inimigo. Nós sabemos pela história que Jericó foi o primeiro obstáculo em Canaã para o povo de Israel. Pelos padrões da época, era praticamente intransponível. Não obstante suas muralhas, sua fortaleza, seus soldados serem muito bem treinados e armados, o relatório dos espias que estiveram naquele lugar, apesar, é verdade, de conter alguns exageros, nos dá uma ideia do que era aquele lugar. Tem um testemunho deles lá em Deuteronômio, quando eles disseram: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. No entanto, irmãos, o verdadeiro obstáculo não era Canaã, mas a incredulidade. Deus usaria mais tarde o exército de Israel para conquistar a terra, é verdade, mas o seu plano com relação a Jericó era para que as pessoas não fizessem nada com relação a, senão a alguns atos simbólicos, para mostrar ao povo que ali estava, para mostrar aos filhos de Israel o quão poderoso é o Senhor. O que eles teriam que fazer era uma passeata ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia rodear a cidade 7 vezes com os sacerdotes levando à frente, carregando a arca do Senhor. Ao 7º dia tocaram as trombetas de chifre de carneiro e o povo todo gritou, então o muro da cidade caiu rente ao chão. O povo, dessa vez o povo creu. Eles creram e as paredes caíram como o Senhor havia previsto. Irmãos, convenhamos, numa visão militar, os 7 dias de marcha não exigiu absolutamente nada. Mas, psicologicamente, aquela passeata em torno das muralhas de Jericó exigia, sem dúvida alguma, uma grande dose de coragem. Sim. Lembre-se da fortaleza, de quem estava lá dentro. E é precisamente aqui, irmãos, que nós somos exortados a viver por essa fé. A crer nesse Deus, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Aquela passeata em torno das muralhas de Jericó parecia algo embaraçoso para todo o povo, sem dúvida alguma. Porque não era dessa forma que se conquistava cidades, ainda mais uma cidade daquela. Não temos outro registro disso ter acontecido na história bíblica. Todo aquele esforço parecia completo absurdo para os habitantes de Jericó, certamente. Imagino, irmãos, o que pensavam, o que diziam do alto das muralhas. Estão loucos! O que pretendem com isso? É sem sentido aquilo que eles estão fazendo. Por que disso? O que eles pretendem? E certamente debocharam do que viam. Muitas vezes, irmãos, é muito mais fácil lutar, é muito mais fácil nos debater do que ficarmos parados. Sim? É muito mais fácil lutar, é muito mais fácil nos debater do que esperar pelo Senhor, do que viver pela fé. Muitas vezes é muito mais fácil pensar, fica parado para quê? Para que ficar parado? Por que colocar nas mãos do Senhor e esperar e confiar no Senhor? Por que eu vou fazer isso? Se lutarmos, pelo menos,
Vamos conquistar algum respeito do mundo? Vamos conquistar alguma glória? E ainda mesmo que percamos, saímos ainda assim com algum crédito. Constantemente nós pensamos assim, nós agimos assim. Enquanto que a fé, por vezes, possa nos dizer: fique onde você está. Fique onde você está. Creia tão somente. Uma das coisas mais surpreendentes sobre Josué 6, onde é registrada essa história, irmãos, é que nenhuma única palavra de dúvida ou reclamação é registrado ali. Eles rodearam por 6 dias, crendo que aquele imenso muro iria cair como o Senhor havia previsto. Eles deram 7 voltas no 7º dia e fizeram aquilo que o Senhor falou, porque eles criam que aqueles muros cairiam. Eles criam. Os muros, na queda dos muros de Jericó, irmãos, nós vemos a fé que corre risco. A fé que crê no Senhor, mesmo que as evidências digam: você está louco. Por que você espera nesse Deus que parece estar em silêncio? Como você pode descansar nesse Deus? Um Deus que provavelmente mudou. Nós, afinal, estamos vivendo numa era tecnológica. Por que esperar nesse Deus? Por que descansar nesse Deus? Por que glorificar neste Deus, a este Deus no momento de aflição? Por que se curvar diante de Deus e adorá-lo, mesmo que as circunstâncias digam que você não deve fazer isso? Irmãos, se confiamos no Senhor, certamente demonstraremos a nossa coragem em continuar a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Porque, irmãos, porque no tempo de Deus nós cremos que os obstáculos cairão. Ele vai resolver a nossa situação. Creia. Então, somente creia. No tempo de Deus, Ele há de se manifestar a nosso favor. Veremos a sua poderosa mão. A fé aguarda o dia em que Deus há de se manifestar. O autor aos Hebreus cita alguns homens que viveram essa fé como poucos e que mostraram a coragem dessa fé como poucos. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exército de estrangeiros. E o texto prossegue. A coragem de viver assim, irmãos, está relacionada a essa fé que conquista, a essa fé que caminha, mesmo que a caminhada seja difícil, seja angustiante. Essa coragem, irmãos, a coragem da fé é evidenciada em meio às lutas constantes. Mas não apenas em meio às lutas. A coragem da fé também é evidenciada através da perseverança em meio ao sofrimento. O texto prossegue dizendo: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram
pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Elias trouxe de volta à vida o filho da viúva de Serepta. Eliseu fez o mesmo com o filho da sunamita. Essas mães e esses profetas creram que Deus ressuscitaria seus filhos. A fé não desiste, a verdadeira fé, irmãos, como disse, nos acompanha até o túmulo. Até aquele dia em que haveremos de nos encontrar com este Deus, o Deus da nossa salvação. Essas mulheres sofreram por algum tempo, mas tiveram a sua dor aliviada quando viram novamente seus filhos vivos. No entanto, irmãos, é bom que se diga que Deus nem sempre agiu dessa forma, Deus nem sempre agiu dessa maneira. Eu sei que isso não é dito em nossos dias. Talvez a primeira parte desse texto seja muito mais, irmãos, mas todo o texto nos foi dado para ensinar a respeito dessa fé. Muitas das aflições mencionadas aqui são de longo prazo. Muitos dos sofrimentos mencionados aqui eram por toda a vida. Por vezes, as nossas lutas são semelhantes, de maneira que não veremos a vitória, não seremos libertos dos problemas. Por quê, irmãos? Porque a vitória que o Senhor nos dará é espiritual, não é uma vitória terrena. Sim. Confiar, descansar assim no Senhor, irmãos, exige muito mais coragem. A necessidade de muito mais fé. Muitas vezes gostamos, como disse, de ler a primeira parte desse texto, porque mostra as conquistas da fé. Mostra aquilo que o Senhor fez na história de maneira maravilhosa. Mas não podemos esquecer, irmãos, que a mesma fé que conquistava foi a mesma fé que levaram outros tantos à sepultura, ao sofrimento, à perseguição, à morte. E por quê? Porque a fé desses homens, a fé dessas mulheres, não era suficientemente forte? Não, pelo contrário. A fé que os levaram à morte talvez fosse até mesmo maior do que a fé que conquistava. Esses homens, diz o texto, que não aceitaram seu resgate, não negaram seu Deus em troca da liberdade, porque aguardavam, porque eles criam numa superior ressurreição. Irmãos, a palavra tortura, que aparece aqui no versículo 35, vem da mesma raiz do nome de um aparelho que era usado para esticar os corpos de suas vítimas. Enquanto seus inimigos batiam neles com paus até a morte. Muitos morreram assim, não sacrificaram o futuro eterno na presença de Deus por aquilo que estava prestes a acontecer. E é dessa fé, irmãos, nós somos chamados, é a essa fé, irmãos, que nós somos chamados a viver. É dessa fé que nós somos chamados a encher o nosso coração.
De maneira que o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o mesmo Deus que nos salvou, o mesmo Deus que plantou essa fé no nosso coração, esse mesmo Deus seja glorificado em nossas vidas. Eles perseveraram e partiram, pensando no momento em que entrariam na presença do Senhor. Esses homens, esses fiéis, esses santos de Deus, eles suportaram tanto angústia mental como física, tanto escárnios como açoites. O profeta Jeremias foi abusado emocionalmente, bem como fisicamente. E não é estranho, irmãos, que ele seja conhecido como um profeta chorão. Na verdade, ele não chorou tanto por si, quanto chorava por aqueles que se desviavam do Senhor. A tradição nos diz que as pessoas se tornaram tão irritadas, mas tão irritadas com a mensagem do profeta Isaías, que simplesmente o cerraram ao meio, e como esses homens, muitos morreram. Certamente a fé, a dose de fé que eles tinham era maior, bem maior do que a fé que conquistava. O texto nos diz que o mundo não era digno de ter essas pessoas, e por causa desse sofrimento que impuseram a esses homens, o mundo será julgado e punido severamente. E por terem suportado tamanha carga, esses homens serão recompensados pelo Senhor. Eles sabiam, eles criam, como Paulo sabia que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Vejam, irmãos, que a maior preocupação desses homens não era com a segurança de suas vidas, era com a segurança da sua fé. Era com a glória do seu Deus. Por isso, irmãos, que diante de tanto sofrimento, eles não abriram mão de sua fé. A fé mostra a sua coragem em meio às lutas, em meio às conquistas. A fé mostra a sua coragem enquanto, irmãos, nós perseveramos em crer diante das circunstâncias adversas, continuamos a crer que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Mas, por fim, irmãos, a fé também é evidenciada enquanto nós aguardamos a salvação de Deus. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a respeito deles, ou melhor, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A verdadeira fé tem a coragem de contar sempre com a salvação de Deus. Esses santos fiéis, esses tantos que serviram a Deus, tiveram que viver nessa esperança o tempo todo, a todo instante. Eles sabiam muito pouco, irmãos, sobre a natureza, sobre o tempo, o meio de Deus para a salvação. Eles sabiam muito menos que eu, muito menos que você. Lembre-se, nós temos toda a palavra de Deus em nossas mãos. Mas eles sabiam que esse dia maravilhoso chegaria, e essa era a base da sua confiança, essa era a base da sua esperança. Eles criam que um dia Deus faria o necessário para resgatá-los e recompensá-los. Muitos não receberam o que foi prometido, mas eles ganharam muito mais, muito mais. Eles foram provados e aprovados por causa da sua fé. Na verdade, irmãos, sua fé não estava em algum momento, em algum cumprimento imediato da promessa de Deus. Não, sua fé não estava naquilo.
Lembre-se quando o Senhor prometeu a Abraão a terra prometida. E quando Abraão coloca os pés na terra prometida, você não vê Abraão dizendo: Senhor, e a terra? E a promessa? Quando vai se cumprir? Não, Hebreus nos diz que ele não fazia isso, e ele não fez isso, porque ele aguardava uma promessa infinitamente maior. Era isso que movia esses homens na presença de Deus. É aqui, irmãos, é exatamente aqui onde a nossa fé é provada, é testada, e onde muitas vezes nós falhamos drasticamente, e onde muitos são reprovados. A última promessa que tinham era de um Redentor, e apesar de não saber, de não ter muitos detalhes daquele que viria, eles creram. Eles creram que o Messias de Deus um dia viria. Ainda que não tivesse diante dos seus olhos toda a história como nós a conhecemos, eles sabiam que o Cordeiro de Deus haveria de lavar os seus pecados. Eles sabiam. A fé que possuíam, irmãos, desde Enoque, passando pelos profetas, era uma fé corajosa, sem reservas. Eles aguardavam aquilo que realmente importa, eles aguardavam a salvação final. Por vezes, eles até obtiveram a vitória terrena, por vezes não. Por vezes, foram salvos da morte por essa fé. Por vezes, essa mesma fé os levaram à morte. Pela fé, irmãos, eles olhavam para frente, eram edificados. Pela fé, nós olhamos para trás e somos igualmente edificados, porque cremos como eles criam no Deus, aquilo que Deus disse Ele há de fazer. Porque o nosso Deus não mente, nosso Deus não falha, nosso Deus é fiel. Bem-aventurados que não viram e creram. Essa, irmãos, é a fé que nós somos instigados a buscar, a viver, a tê-la sempre diante dos nossos olhos, a crer nesse Deus, ainda que as circunstâncias digam: não faça isso. A nos prostrar diante dele em adoração, ainda que o nosso coração esteja esmagado pela dor. É essa fé, irmãos, essa fé que exalta, essa fé que glorifica o Deus da nossa salvação. Sem essa fé não há cristianismo, não há vida, não há glória, não há promessas, não há eternidade. Essa fé, ela é demonstrada pela coragem, pela ousadia em confiar, crendo, mesmo, irmãos, que muitos digam: é inútil você fazer o que está fazendo. É inútil. Você não pode crer nesse Deus. Você não está vendo que as circunstâncias falam o contrário? A coragem da fé, irmãos, é demonstrada diante das lutas, é demonstrada pela perseverança diante dos sofrimentos. A coragem da fé é expressa pelo aguardar pacientemente a salvação de Deus. Porque todos estaremos naquele dia, todos veremos o Senhor como Ele é. A promessa maior que essa não há, irmãos. Ele nos curou da pior das doenças. Ele nos conduz, irmãos, por esse imenso caminho, por esse imenso deserto, até aquele dia, o dia em que haveremos de desfrutar da glória do seu Filho. Que o desejo de vivermos realmente essa fé nos incomode todos os dias, até aquele dia eterno. Até aquele dia em que haveremos de nos prostrar diante dele e onde viveremos por toda a eternidade. Viva essa fé. Leva os seus a viver essa fé, a amar o Senhor desse modo, a exaltar o Deus, o grande Deus da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Vamos orar.